Olá, olá pessoal! Voltei com mais um vídeo de fundos imobiliários para vocês e desta vez atendendo os pedidos que vocês colocaram em um dos vídeos que eu fiz recentemente, quando eu tratei aí de elementos que estavam impactando os rendimentos de fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de dívida. E aí vocês colocaram lá, Ricardo, quando é que você vai fazer um vídeo parecido com esse falando dos fundos de tijolos? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês 5 elementos que impactam positivamente ou negativamente os rendimentos a serem distribuídos por fundos imobiliários de tijolos. Então já separa o material para fazer suas anotações e vem comigo. Vamos lá, pessoal. Então, conteúdo de hoje, cadê minha canetinha mágica? Tá aqui. Vocês adoram essa lousa, né? 5 elementos que impactam FIIs de tijolos. 5 elementos que impactam os FIIs de tijolos, né? Vamos lá então, devagar, elemento por elemento, se impacta positivamente, se impacta negativamente, com exemplo. Então vou trazer exemplos para vocês. O primeiro elemento é vacância, é uma dupla, e inadimplência. Essa duplinha tem o poder de impactar o rendimento a ser distribuído por um fundo imobiliário. A vacância é a ausência de renda que uma determinada área vai gerar porque ela não está sendo ocupada. Inadimplência, a área está até sendo ocupada, mas não está gerando renda porque o locatário não cumpriu com a obrigação dele. Então, vou abrir aqui um relatório gerencial, fundo imobiliário PVBI 11, que é de escritórios, tá? É um fundo de escritórios. E aí, vamos entender onde a gente encontra essas informações. Pô, o pessoal aqui da VBI, que agora tá lá no grupo Pátria, né? Criou um relatório gerencial que vem explicando muito bem as coisas, né? Na parte superior, logo no começo, nas primeiras páginas, né? Que a gente observa que ele já diz, ó, a vacância física é de 15,7 e a financeira 13,6. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender o que é vacância física e o que é vacância financeira, né? Vacância física é a área que está vaga. Vacância financeira é qual é a renda que aquilo está deixando de gerar para mim. Essa renda percentualmente sobre a capacidade de total do fundo de geração de renda representa quanto? Por que os números são diferentes? Porque por vezes a área que está vaga, ela pode ter uma capacidade de geração de renda maior ou menor do que a média do fundo. Então, quando a área que está vaga, ela tem uma capacidade de renda, né, de gerar renda maior do que a média do fundo, a vacância financeira será maior do que a vacância física. E o inverso é verdadeiro. Se a área que está vaga, ela tem uma capacidade de geração de renda menor do que a média do fundo, então a vacância financeira será menor do que a vacância física. Isso é importante porque às vezes a gente olha para a vacância física e no caso aqui do PVBI, 15,7% da área está vaga. Qual é o racional automático que a pessoa que não mergulha no dado cria na mente dela? Se ele alugar, o rendimento do fundo tem capacidade de crescer 15,7%. 15,7% está vago, alugou, 15,7% a capacidade de crescimento via enxugamento de vacância. Isso não é uma verdade, né, absoluta. Por quê? Porque a vacância financeira é de 13,6%. Ou seja, essa área que está vaga, ela tem um potencial de geração de renda por metro quadrado um pouquinho menor do que a média do fundo. Nesse caso, até que a diferença é pequena, mas vão existir situações em que essa diferença pode ser muito maior. Se você pegar um fundo que seja híbrido, logístico e escritórios, por exemplo, o KNRI, ele tem essa característica. Imagina que ele está totalmente ocupado e aí um determinado condomínio logístico fica vago. O peso dessa ABL, ela com certeza será maior em relação à ABL total do fundo do que o peso financeiro desta ABL, de geração de caixa dessa ABL, sobre o total do fundo, quando a gente olha para esse exemplo específico do KNRI, né, que ele é quase meio a meio ali, logístico e escritório. Então é importante a gente entender esses conceitos. Por que isso pode afetar negativamente? Se está tudo ocupado, ficou vago, meu rendimento vai cair. É importante a gente lembrar que
nenhum imóvel ele foi projetado para ter 100% de ocupação 100% do tempo. Se não for assim, ele não presta. Eu sinto que tem muita gente que investe em fundo imobiliário que quando ocorre uma determinada vacância, acha um absurdo. Como assim? Tá vago? Como assim passou 6 meses vago? E é natural da vida de um imóvel, ao longo da vida dele. Que o imediatismo que algumas pessoas têm quando investem em fundo imobiliário, esse imediatismo não conversa com investimento imobiliário. Então, por vezes, a gente vai lidar com situações de vacância. E a inadimplência também, ele coloca aqui, ó, tá vendo? Ó, teve uma inadimplência aqui de um locatário do Union, mas já foi regularizado, enfim, acertou no mês seguinte. Esse relatório é de novembro, então no mês de dezembro houve o acerto. Aí a gente observa aqui quais são os efeitos, né, que essa vacância gera. Olha esse gráfico que ele coloca aqui, né? Receita potencial do fundo é 68 centavos por cota. Só que ele não está gerando 9 centavos por cota por conta tem outros elementos aqui que nós vamos tratar mais adiante, essa questão aqui de carência e desconto, por exemplo, tá? Mas ele não está recebendo 9 centavos aqui por conta de vacância. Ou seja, se a área se ocupa, a expectativa dele é que a receita dele, que hoje foi aqui, ó, 57, receita imobiliária, ela ganhe 9 centavos por conta simplesmente desse enxugamento de vacância. Outro fator importante aqui, tá vendo? Quando ele decompõe resultado, ele vai decompondo o resultado, veja que aqui a gente tem algumas despesas imobiliárias, né? E despesa imobiliária, muitas vezes, não que todos esses 2 centavos por cota seja isso, a gente pode ter outros elementos aqui, mas a vacância, quando ela existe, ela além de gerar perda de receita, ela cria despesa imobiliária. Por quê? Porque o condomínio e o IPTU, eles continuam existindo, independente de estar alugado ou não. E se não está alugado, essas despesas passam a ser de responsabilidade do proprietário. Então eu costumo dizer que vacância, ela te machuca 2 vezes. Ela machuca o bolso da receita, porque para de entrar dinheiro ali, e ela machuca o outro lado das despesas, né? Porque ela cria despesas para você que outrora estavam na mão do locatário, tá bom? E inadimplência é algo que pode eventualmente acontecer. Inadimplência em shopping center é até mais natural do que em escritório e logística, tá? É natural você ter algum nível de inadimplência em shopping center. Em logística e escritório, deveria ser bem menos usual do que a gente vê em um ou outro fundo por aí, que inclusive todo mês anuncia, olha, teve inadimplência, aí acerta no mês seguinte, teve inadimplência, aí acerta no mês seguinte. Teoricamente deveria até ser menos usual. Por isso que é importante você esperar que o gestor do fundo faça uma boa seleção de locatário, escolha um bom risco de crédito para você ter menos dor de cabeça, tá? Então, primeiro fator aí que pode impactar, vacância e inadimplência. Quando essa dupla aparece, impacta negativamente o teu resultado. Mas em compensação, quando essas questões são sanadas, impactam positivamente, né? O teu resultado melhora. Um último ponto em relação à inadimplência, importante destacar, quando ela acontece, ela vai impactar o resultado naquele mês. Só que quando ela é sanada, ela vai impactar positivamente no momento em que o valor é recuperado. Então, tome muito cuidado quando você observar aí um determinado dente, né? Uma determinada mudança pontual de patamar de distribuição de um fundo de tijolo, se isso é objeto de uma inadimplência, muito provavelmente, dado a capacidade da gestão de fazer a recuperação desse valor, você ter o efeito contrário mais adiante. Bem, mostrei para vocês esse primeiro elemento, vacância e inadimplência, mostrei no relatório como é que a gente encontra isso, e agora a gente vai para o segundo elemento aqui, descontos e carências. O que é isso, Ricardo? Descontos e carências? São elementos que aparecem quando nós fazemos negociações de contratos de locação. Isso pode acontecer no momento em que o contrato é feito, no momento em que aí passamos por uma renovatória, eventualmente pode acontecer e pode acontecer também fora dessas datas que são clássicas, por alguma situação de conjuntura, né? Pandemia. Muitos contratos tiveram desconto, muitos contratos tiveram carência e não era época de renovação, não era época de revisional e os contratos acabaram sendo aditados para ganhar essas características, tá bom? Então, vamos lá. O que é o desconto? Então, o desconto é quando você abre mão de um pedaço do aluguel durante um determinado tempo, para dar um alívio ali para o locatário, tá? Isso foi super comum na pandemia, por exemplo. Note que normalmente você dá um desconto de um pedaço, não do todo, de um pedaço. O que é a carência? A carência
já é quando você abre mão do todo, então te dou uma carência de aluguel de 6 meses. O locatário não pagará aluguel durante 6 meses. Então o desconto é um pedaço, carência é do todo. Normalmente, o que é feito? Coloca-se neste contrato ou neste aditivo contratual algum pênalti, alguma regra dizendo que, ô locatário, se você ficar inadimplente, rescindir o contrato de forma antecipada, este montante que eu te concedi, seja via desconto, seja via carência, neste momento em que você cometeu um destes itens, ou ficou inadimplente, ou decidiu reincidir o contrato de forma antecipada, você vai ter que devolver esse dinheiro para mim, para o proprietário do imóvel, no caso, o fundo imobiliário. Então, mais uma vez, desconto. Eu estou abrindo mão. Por que é importante, né, a gente entender isso? Porque às vezes a gente está olhando um fundo imobiliário, ele está gerando um determinado nível de rendimento. Só que existe uma série de contratos que ele fechou recentemente. E é super normal e natural que no começo do contrato, seja logístico, seja shopping center, seja escritório, você conceda 3 meses, 6 meses de carência. Então eu não tenho a receita. Eu até melhoro o meu fluxo de caixa nesse momento porque condomínio IPTU ele já começa a pagar na largada. Então eu já não tenho mais essa despesa, lembra? O bolso da despesa para de sangrar. Mas o bolso da receita ainda não está sentindo. Por quê? Porque ele está em período de carência. Conforme a carência vence, aí eu começo a receber. Às vezes você faz carência com escadinha. Então você fala assim, olha, é a carência com desconto. Eu vou te dar 1 ano de carência. Nos 3 primeiros meses, 100% de carência. Aí do mês 4 até o mês 6, já vira um desconto de 75%. Tem que pagar 25% do aluguel. Do mês 7 até o mês 9, a gente já melhora, vira meio a meio, né? Você paga metade. Metade não precisa pagar, metade você paga. Aí do mês 10 até o mês 12, você vai pagar 75%. E aí do mês 12 em diante você vai ter que pagar aluguel cheio. Inclusive participei de negociação de contrato que tinha essa característica. Normalmente assim, 1 ano, ou você está falando de um imóvel que está numa região mais difícil, então você tem que fazer concessões mais benevolentes, ou você está falando de um contrato atípico, aí o contrato é tão longo, você faz um contrato de 20 anos, você pega e faz isso no primeiro ano, o valor total do contrato, ele fica muito bem preservado. Ô Ricardo, mas por que a gente não faz o seguinte então? Pô, baixa o valor do aluguel um pouquinho, que aí na média do contrato você recebe tudo, mas já no primeiro mês já tem dinheiro pingando, porque eu sou cotista, eu quero dividendo na minha conta. Essa é a visão de quem está pensando só no rendimento caindo na conta, e não da dinâmica do investimento imobiliário na vida real como ela é. Se lembre que em um contrato típico, você tem a figura da revisional daqui a 3 anos. Então é importante que você preserve o valor de face do contrato. Então mesmo quando você dá uma carência de 6 meses, mas o valor por metro quadrado de locação, ele está a valor de mercado. O valor de aluguel deste primeiro mês, ele é, por exemplo, R$110 o metro quadrado. E eu estou dando de carência para você não precisa pagar nada. Mas o valor de locação é 110. Se você faz uma média do contrato para começar já a receber alguma coisa, de forma que o contrato como um todo vai sair mais ou menos o mesmo valor para o locatário e para você também, mas você já quer receber no primeiro mês, esse valor por metro quadrado não será 110 no nosso exemplo. Ele será inferior. E isso atrapalha a revisional lá na frente, não só desta área, como de outros contratos da mesma região, no mesmo ativo. Por quê? Porque quando começa a negociação de uma revisional, você vai ver como é que está a média da região. Se o seu contrato empurrou a média da região para baixo, você prejudicou as revisionais para adiante. Então é por isso que é preferível que você faça de tudo para preservar ali o valor de face aderente à média da região, porque isso inclusive te defenderá lá na frente na revisional, e trabalhe com alguma concessão de carência e desconto no comecinho do contrato. Onde a gente enxerga isso? Mais uma vez aqui no relatório do PVBI eu mostrei neste gráfico para vocês, você tem aqui a figura da carência e do desconto consumindo mais ou menos 1 centavo por cota. Então aqui ele está mostrando, olha, eu estou deixando de receber o equivalente a 1 centavo por cota. Por quê? Porque existem contratos que estão ou em carência ou em desconto e eu estou deixando de ter essa receita. Mas eu vou trazer mais um caso aqui para vocês super legal, né? O VILG, Fundo de Logística e Gestão 20 Compass, né? Ele colocou no último relatório dele, relatório de dezembro aqui, ó, esta previsão, né? Olha que interessante. A turma de gestão do fundo fez um trabalho muito bom ao longo de 2024 de enxugamento de vacância. Deixa eu até procurar o gráfico de vacância aqui para vocês verem isso. Muito legal o trabalho que eles fizeram, né?
inclusive mostrando a qualidade do portfólio. Então olha aqui, ó, janeiro de 24 o fundo tinha vacância, é a linha azul do fundo, tá? De 12%, né? 88% de ocupação, vacância é o inverso da ocupação, né? Então se tem 88% ocupado, 12% estão vagos. E é financeiro, é a visão financeira, não é a ABL, tá? Então, mais ou menos 12% da receita potencial do fundo não estava existindo porque a área estava vaga. Note como ao longo de 2024 ele vem melhorando isso. Ó, começou mais devagarzinho, subiu para 91,5, aí passou de 92 quase 93, passou dos 94, tá aqui, ó, dezembro de 24, quase 98% ocupado, ou seja, 2,3% de vacância. Isso é vacância residual, maravilha, segue o jogo, muito bem, o fundo muito saudável. Mas você já começa, você alugou, começa a receber aluguel no mês seguinte? Não começa. Então ele colocou aqui um cronograma, ele falou, gente, é o seguinte, ó, eu tenho aqui mais ou menos 3 centavos por cota que vão começar a incrementar a minha receita imobiliária no primeiro trimestre de 2025. Então, no final do primeiro trimestre, né, eu vou ter 3 centavos de carência, né, que estavam acontecendo, que começam a afetar positivamente minha receita. Aí no segundo tri, ele tem esse azul escuro aqui, ó, são esses 3 centavos aqui, ele muda de cor porque ele coloca, ó, trimestre anterior, então ele carrega ele para cá. Fora isso, ele vai ter mais 2 centavos de carências que acabam lá no segundo trimestre. Ou seja, ao final do primeiro semestre, né, bati no liquidificador aqui, espera-se que ele ganhe 5% no fluxo dele de receita imobiliária. Isso é tão positivo que faz com que o fundo possa projetar isso daqui. Olha como ele projeta um crescimento de rendimento ao longo do ano. Ele cria um intervalo aqui, ó. O intervalo dele vai subir ali para algo entre 62 e 68 centavos por cota, depois vai para entre 65 e 70, depois vai para algo entre 67 e 72. Note que o dividendo mínimo que ele espera distribuir ali no segundo semestre, ele é praticamente igual ao máximo que ele espera distribuir agora no começo do ano, que seria 68 centavos por cota. Por quê? Porque ele já está antevendo o fim dessas carências que vão aumentar a receita dele. E fora isso, você tem aniversário de contrato, corrige por inflação, aumenta a receita, por aí vai. É óbvio que ele não considera aqui que vai surgir, né, algum locatário que vai, ó, não quero mais ocupar o imóvel, tá aqui. E mesmo que isso aconteça, sempre tem multas contratuais ali, então a quebra de receita não é imediata também, né? A não ser que aí o locatário que esteja saindo haja de má fé, né? Não respeite o contrato, e aí você tem que ir para a justiça para executar o contrato e receber multas e por aí vai. O que não é usual no nosso mundo, né? As empresas são grandes, às vezes ela sai de um imóvel, de um fundo, mas ela está ocupando o outro, né? Então ela não vai, né, causar uma celeuma nessa saída aqui, porque ela continua relacionamento com esse fundo no outro. Ela está ocupando imóveis em outros fundos, né? Então esse tipo de notícia acaba se tornando público, pega mal para a empresa. Não é usual, o usual é a turma sair, cumprir as multas e segue a vida, tá bom? Mas aqui é importante destacar isso para vocês, tá? Então você note que em carências, né, e descontos, conforme eles vão caindo, a receita vai subindo. É importante a gente antever isso, tá? É importante a gente colocar isso na nossa análise, tá bom? Segundo elemento, coloquei, tratamos de vacância e inadimplência, tratamos de carências e descontos. Agora vamos tratar do terceiro item, que eu vou chamar de não recorrente. Tem gente que coloca essas questões de carência e desconto como esse elemento não recorrente, né? Mas eu preferi tratar de forma isolada para isso ficar muito claro. Agora você tem outros elementos que aí a gente coloca tudo no balaio do não recorrente. O que é um não recorrente? É autoexplicativo, né, gente? É aquilo que não é da natureza para se esperar que aconteça todos os meses em um fundo imobiliário. Então, por exemplo, tive uma venda com lucro, vendi um imóvel com lucro. Bom, se eu vendi um imóvel com lucro, o lucro tem que ser incorporado à distribuição de resultado, tá na regra dos fundos imobiliários. Ele incorpora, tem que ser distribuído no mínimo 95% desse lucro, dentro do semestre, para o cotista. Aí o que acontece com o dividendo nesse período? Sobe. Aí todo mundo fica feliz, né? Dividendo subiu, maravilha. Só que acaba uma hora, o lucro que ia ser distribuído, ele acaba. Aí o fundo volta para o recorrente dele. E aí os desavisados, o fundo é uma porcaria, caiu o rendimento, o gestor é malvadão, nada disso, né? Se tivesse lido o relatório gerencial, estudado um pouquinho mais para conhecer os conceitos de geração de renda de um ativo imobiliário, entenderia que sim, é possível que o fundo esteja distribuindo um patamar acima da sua capacidade real de geração recorrente de renda. Por quê?
Ah, porque teve maracutaia? Não, porque o gestor vendeu o imóvel com lucro, está distribuindo esse lucro, terminou, maravilha, coloquei dinheiro no bolso, agora a gente volta para o patamar recorrente. Tem exemplo disso, Ricardo? Tem exemplo disso sim. Vamos lá abrir mais um relatorinho aqui, XPMOLs, né? Peguei o relatório de dezembro de 24 e eu peguei esse relatório por quê? Porque a turma, né, XP Asset, gestora do fundo, coloca de forma muito clara isso no relatório, né? Então olhe que esse relatório ele mostra a demonstração de resultado do fluxo financeiro no mês de novembro e no ano. E por óbvio, fica aí bem pertinho dos 12 meses, né? Porque a gente já está falando de novembro, né? Então faltaria só dezembro aí para pegar os 12 meses, né? Vamos lá. Então, aquilo que ele chama de receita imobiliária é de natureza recorrente. Porque o lucro da venda de um imóvel é um lucro imobiliário. Ele não deixa de ser uma receita imobiliária. É uma receita imobiliária. Não acontece todos os meses, mas é uma receita imobiliária. Então, tem gestor de fundo imobiliário que junta tudo isso daí na linha receita imobiliária. Eu gosto muito dessa visão quando o gestor separa, porque aí eu consigo entender qual é a minha leitura aqui. A minha leitura é receita imobiliária. O que é receita imobiliária de um shopping center? O aluguel das lojas, o aluguel dos quiosques, a receita de estacionamento, a receita de mídia, aquelas propagandas que você vê em shopping center, aquilo ali é cobrado, né? Então incorpora-se a receita imobiliária do ativo. Tá? Então coloquei aí as principais para vocês. Isso é receita imobiliária. O lucro imobiliário é lucro de venda, vende um imóvel com lucro. Vem aqui. Em novembro, quanto teve? Nada. Zero. E aí ele gerou como resultado quase 57 milhões, né? E distribuiu quase 51, equivalente a 92 centavos por cota. E eu posso, com certeza, aqui inferir que esses 92 centavos por cota vieram neste mês na bola, recorrente. Porque, ó, aqui receita imobiliária. Ele tem aqui uma receita de renda fixa, que isso está puxando para cima também o resultado desse fundo. Então, por uma característica dele, está carregando bastante caixa, porque ele tem compras a pagar de forma parcelada, então conforme chega a data de pagar essa conta, ele tira desse caixa e paga. E aí quando isso acontece, você diminui o volume de caixa, então você vai diminuir a tua receita de renda fixa. Aqui pode ser um elemento que a gente é um elemento que a gente vai considerar não recorrente, mas ele, em situação normal para a maioria dos fundos, ele é menos relevante. Aqui no XPMOLs ele acaba ganhando maior relevância, porque o caixa está robusto em relação ao tamanho do fundo. E está robusto por essa situação. Ele tem lá um montante de dinheiro que ele já sabe que vai ser direcionado para pagar um monte de compra que ele realizou adiante. Então esses 8 milhões que tivemos de receita aqui em novembro, mais de 100 milhões no ano, uma situação aí momentânea porque o fundo está carregando muito caixa. Conforme ele for pagando essas compras parceladas que ele fez de ativos imobiliários, o caixa diminui, a receita imobiliária diminui, por óbvio. Mas aqui no lucro imobiliário a gente vê que não tem nada em novembro, mas ao longo do ano teve aqui, ó, quase 27 milhões, 26.700, grosso modo aqui, de lucro imobiliário que acabou ajudando o rendimento em alguns meses. Então quando este item sai de cena, é óbvio, né? A gente espera uma redução da capacidade de geração de recurso do FII. Né? O rendimento pode cair, óbvio que pode cair, né? É natural que vá cair, porque você está tirando não recorrente. Por isso que é importante você conhecer no detalhe a composição da receita e do resultado do fundo imobiliário. Porque quando você conhece essa composição, você efetivamente consegue entender qual é a renda mais previsível que ele pode ter. E a renda mais previsível é através do recorrente. O não recorrente pode acontecer, pode não acontecer. Esse fundo aqui pode vender um shopping no mês seguinte. Daqui a um mês ele vende um shopping, aí ele, sei lá, recebe tudo à vista ou fatia o recebimento para poder distribuir esse lucro imobiliário ao longo aí de um ano e meio, enfim. De sorte que ele vai gerar não recorrente mais uma vez. O que mais pode impactar de não recorrente? Tem mais coisas? Tem. Teve que fazer uma obra emergencial em um determinado ativo imobiliário. Ora, você vai ter consumo de resultado. E se você teve consumo de resultado, você tem menos dinheiro para distribuir. Você teve uma despesa imobiliária que apareceu aí para você e você tem que fazer frente à despesa imobiliária.
Isso é óbvio que atrapalha o fluxo de caixa naquele momento, mas faz parte da natureza de imóvel, né? Quem investe em imóvel corre esse tipo de risco. O que mais? Renda mínima garantida. O que é essa RMG, famosa RMG, né? Vou pegar aqui de novo o relatório do PVBI. O PVBI, ele inclusive colocou aqui um gráfico em que ele vai decompondo a RMG dele. Ele até coloca aqui no começo, lembra que a gente olhou essa parte? A vacância física é 15,7, financeira 13,6 e no mês de outubro de 2024 houve o fim de uma renda mínima garantida. Quando você tem uma renda mínima garantida, o que é a renda mínima garantida? O vendedor do imóvel garante que vai durante um tempo pagar uma renda para você, comprador. Independente da... A ABL tá vaga? Tá. Fica tranquilo, durante um ano eu te pago um valor referente ao aluguel dessa área. É como se ela tivesse alugado. Ah, se ela alugou um pedaço, então a gente diminui. Você começou a receber aí, eu diminuo aqui. Existem casos em que não. Ah, você alugou aí? Parabéns, eu continuo te pagando aqui. O mais comum é, alugou, comecei a receber, porque lembra, tem as carências, tudo. Isso aí não termina a RMG. É quando começa efetivamente a cair dinheiro no caixa do fundo. Começou a cair dinheiro do caixa do fundo daquela área, então esse dinheiro eu não preciso mais te recompor, né? O próprio imóvel está te recompondo. Eu continuo pagando referente à área que está vaga. Maravilha, né? Então, essas questões de RMG, só que o PVBI ele tem outras áreas que ainda possuem um pouquinho de renda mínima garantida, né? Tá aqui, ó, achei o gráfico, ó. Composição da renda mínima garantida esperada, né? Então, olha lá em outubro, você teve o fim da renda mínima garantida do Union, então ele até some aqui, nem tem mais esse azulzinho dele. Só que você tem aqui a do Day One, tá vendo? 2 centavos por cota. Aí em novembro, a renda mínima garantida do Day One, ó, praticamente zera. Então você fica aqui com 1 centavo do Vera Cruz e mais 1 centavo do Cidade Jardim. Quando chega aqui não chega nem a ser 1 centavo do Cidade Jardim, né? Quando você chega aqui em dezembro, já subiu de vez a do Day One, então nem farelo tem mais. E você continua aqui com essas duas, né? Vera Cruz e Cidade Jardim. E você vai observando que a própria do Vera Cruz vai diminuindo um pouquinho, ó. Apesar de continuar sendo 1 centavo aqui, né? É que tem mais casas decimais à frente, né? Então vai diminuindo, diminuindo. Ou seja, termina o prazo da renda mínima garantida, se não estiver alugado, o impacto é esse, né? Então, olha, eu estou recebendo isso daqui de renda mínima garantida. Se eu alugar e alugo por valor similar a essa renda mínima que eu estou recebendo, qual é o meu impacto? Nulo. Agora, se eu não alugar, eu vou ter essa perda de receita. Então é importante a gente entender esses não recorrentes, né? A renda mínima garantida é uma receita não recorrente. Ela pode até acontecer todos os meses, mas ela acontecerá neste prazo em que ela está contratada. Terminou, já era, tá bom? Então nosso terceiro elemento foi visto agora. Qual é o quarto elemento que impacta? Depois dos não recorrentes, chegamos ao quarto elemento que impacta os rendimentos dos fundos imobiliários, é a alavancagem. Esse tema causa alvoroço. Alavancagem é a despesa financeira que você tem quando você compra algo e você não tinha dinheiro para comprar aquilo. Sabe quando você compra algo no seu cartão de crédito? Você se alavancou. Você pagou à vista? Não, né? Mas você comprou algo e você não teve o desembolso de caixa. Se você pensar do ponto de vista de patrimônio, seu patrimônio cresceu naquele momento, né? Seu patrimônio ali, seus ativos cresceram naquele momento. Você teve saída de caixa? Você não teve saída de caixa nenhuma. Então teu caixa está igualzinho. E aí você comprou alguma coisa que do ponto de vista de ativos, teve a subida. Só que você criou uma contas a pagar lá, né? Você tem um contas a pagar que aí é de curtíssimo prazo porque vai chegar a fatura do teu cartão. Aí você vai ter que pagar essa despesa. O fundo imobiliário, ele pode fazer uma compra de imóvel de uma maneira muito similar, né? Não cartão de crédito, por óbvio, né, gente? Mas ele vai comprar sem ter o dinheiro para comprar tudo. Ele tem um dinheiro para um pedaço, mas não para o todo. Então, às vezes, ele fala, ó, vamos fazer o seguinte, metade está aqui. E a outra metade, bem, vamos arrumar um jeito aqui, né? Esse jeito pode ser uma compra parcelada. Então, a outra metade a gente vai fazer o seguinte, ó, daqui a 6 meses eu te dou 25% e daqui a 12 meses eu te dou mais 25%. Corrige aqui por inflação, por CDI, enfim, acerta-se aí um índice de correção, compra parcelada. Ou pode ser um CRI.
uma dívida, né? Você estrutura-se uma dívida, tem lá uma taxa, IPCA mais 7% ao ano, e aí, normalmente, no começo do CRI, você tem carência do principal, às vezes você tem carência até de juros, ou você pode já começar a pagar os juros dessa operação, mas o principal não, e aí você tem os cronogramas de pagamento, tanto de juro quanto de principal, que a gente chama de amortização. Vamos na prática para ficar mais fácil? Como é que você enxerga isso? Você enxerga aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, despesa financeira, relatório do XPMOL eu tô, tá, gente? A despesa financeira está mostrando aqui quanto é que está saindo todos os meses desse custo de alavancagem. Se você não tem nenhuma alavancagem no fundo, essa linha aqui, você não vai ter despesa financeira, né? Não vai existir. Tem fundo imobiliário que não tem alavancagem. Ele captou um recurso, comprou os imóveis que aquele recurso foi suficiente para adquirir este conjunto de imóveis, acabou. Agora tem fundo que não. Ele capta os 600 milhões e comprou 1 bilhão em imóveis. De onde saíram esses 400 milhões? Ele foi lá e fez um CRI, e este CRI captou com investidores 400 milhões, pagou aqui o restante, e agora o fundo deve para essa turma, de acordo com o que foi pactuado nesse CRI. 20 anos para pagar, IPCA mais 7% ao ano é a taxa, a amortização de principal são parcelas trimestrais. Aí, na hora, senta-se e negocia-se. O importante dizer é que quando isso acontece, essa despesa financeira de juros, ela transita aqui, ó, o juro. A amortização, você não pode usar o resultado imobiliário, o fundo não pode usar o resultado imobiliário para poder pagar a amortização. Ele só pode fazer isso se ele combinar com o cotista. Ele pode chamar uma assembleia, tem fundo que fez isso. Chamou a assembleia, queridos cotistas, precisamos pagar a amortização. Foi uma delícia receber o dividendo alavancado, não foi? Porque o dividendo alavancado é maior. Pois bem, chegou o momento de pagar a dívida. E a gente não tem recurso. E não adianta eu querer fazer emissão de cota agora, porque o cenário está horrível para fazer emissão de cota. E a gente tem que pagar. Então, a alternativa que eu vejo aqui é, eu estou recebendo a receita imobiliária dos aluguéis, não estou? Sim. Eu vou reter esse valor para fazer frente a esse pagamento. Os cotistas toparam, ainda que a legislação diga, olha, você não pode utilizar o resultado imobiliário ali, operacional, para pagar a amortização, mas neste caso, a Assembleia dos Cotistas é soberana. Os cotistas liberaram, ok. O gestor e o administrador não pode à revelia fazer isso, mas desde que autorizados pelos cotistas, tudo bem. Então é importante a gente conhecer essa composição de alavancagem, por quê? Porque isso impacta o resultado. E o indexador? Imagine uma dívida que é indexada ao CDI. A gente está passando por um momento de alta de juros. Sabe o que vai acontecer? Essa dívida vai ficar mais cara, mês após mês. Vai ter mais consumo de caixa, de resultado, do caixa líquido ali, depois do que caíram os aluguéis, pagou as despesas operacionais do fundo, etc. Vou ter maior consumo deste recurso para poder fazer frente à minha despesa financeira. Por quê? Porque a dívida está mais cara, a Selic está subindo, o CDI está subindo. Então é importante conhecer essas características de alavancagem. Tá? Isso impacta sim o rendimento. A despesa financeira impacta o rendimento. O quarto é esse, chegamos ao quinto elemento que impacta o meu dividendo, que são as revisionais e renovatórias. Isso é característica de fundo de tijolo. Revisional e renovatória é característica de fundo de tijolo. Eu colocaria aqui um terceiro elemento também, tá? Um terceiro item aqui, revisional, renovatória e aniversário do contrato. Chegou o aniversário do contrato, passou um ano, hora de corrigir o contrato pela inflação. Aí você olha qual é o indexador, IPCA, IGPM, acumulado 12 meses, sei lá, 5%. Corrige-se o contrato em 5%. Se você tem um fluxo maior de aniversário de contrato ali, por exemplo, no primeiro semestre, é de se esperar que tenha mais dinheiro no caixa do fundo a partir que esses aniversários ocorram. O número de cotas é o mesmo, entrou mais dinheiro, eu espero que o meu resultado suba também. Vamos pegar aqui exemplo, aqui que legal, ó. Mês de reajuste dos contratos. Então a gente nota que no PVBI, esse relatório é do PVBI, você tem boa parte no primeiro semestre, ó, em janeiro 18%, em fevereiro 12%, em março nada. Aí em abril 30% da receita do fundo sofre reajuste.
em junho 14. Então, pô, a maioria esmagadora está aqui. No segundo semestre, muito menos. Tá? A maioria esmagadora no primeiro semestre. Aí você já vai entendendo, ó, a maior parte corrige por IPCA, você tem uma turminha aqui que é IGPM também, aí você começa a ver o acumulado 12 meses desses indexadores onde estão, então você já começa a ter uma ideia do que vai acontecer, é importante, né? Aqui você já começa a antever para onde teoricamente vai o nível de resultado do fundo, né? Corrigir por contrato já dá para esperar. Aqui vamos trabalhar aqui como se tudo fosse IPCA, tá? Por exemplo. Janeiro 18% é corrigido por IPCA, o IPCA acumulado ali perto de 5%. Então você já, olha, vou pegar o número da receita imobiliária do fundo. Vamos imaginar, é 100. Desses 100, 18 em janeiro vão ser corrigidos em 5%. Então eles vão virar, grosso modo, aqui uma conta de padeiro bem simples aqui, quase 19. Os 18 vão virar quase 19. Deu uma melhoradinha aí. É assim que a gente vai tentando, né, construir esse racional para adiante. O que é a revisional? A revisional, coloquei a cada 3 anos, as duas partes em um contrato típico, sentam e falam, como é que está o preço de mercado do aluguel dessa área aqui? A gente alugou lá atrás R$100 o metro quadrado, é escritório. E hoje, como é que está aqui? Pô, a região andou bem, hein? Agora, quem está fechando o contrato aqui, R$150 o metro quadrado. Aí o proprietário, então, né, chegou a hora da revisional, a região andou bem pra caramba, né? Olha aí, ó, vacância aqui baixinha, a turma tá alugando a 150, vamos ter que melhorar isso daqui, né? A gente alugou a 100, veio corrigindo por inflação, agora tá, sei lá, 115, né? Mercado 150, você não necessariamente talvez consiga levar para o 150, mas só de levar para o 140, 135, já deu uma melhorada, né? Você estava no 115, já deu uma melhorada. O inverso pode ser verdadeiro, tá, gente? Chega na hora da revisional ali, a gente fechou a 100, veio corrigindo, tá 115 e a região continua no 100. Vacância cresceu na região, não tá em 100, tá em 90 agora. A vacância na região cresceu. Aí o locatário pode chegar com força na mesa e falar, então, né? Também não vamos trazer para o 90, tá? Mas já está 115 aqui, a galera que está alugando agora 90. Não vamos corrigir esse ano o contrato, tá? A inflação acumulada foi 5%, não vai ter. Pode ser um tipo de correção, mantém-se na atual base, segue o jogo, né? No atual patamar que está e segue o jogo. E lá na frente a gente vai ter o próximo aniversário e aí corrige por inflação. A ideia é aproximar da revisional, é aproximar a realidade de mercado. Isso é possível em contratos típicos. Contrato atípico, aplica-se a inflação e segue o jogo até o vencimento dele. Tá? Normalmente são contratos mais longos, inclusive. No contrato típico você tem essa figura. E, olha aqui, ó, revisionais, você já teve aqui mais de 30%, começou, havia direito a se discutir revisional já em 2024 e mais um pedaço disso começa em 2025. Aí você olha, ó, os imóveis deste fundo de escritório, a gente está falando ali de Vila Olímpia, Faria Lima, a gente viu o aluguel por metro quadrado nessas regiões subindo aí acima da inflação nos últimos períodos. Existe uma possibilidade aqui não desprezível. A gente está falando aqui de contratos que foram fechados ali em 2021, porque 3 anos depois, né? Volta no tempo, 2021, talvez comecinho de 22, você ainda estava falando de um mundo pandemia, né? Então esse locatário talvez tenha conseguido, mesmo sendo uma região premium, conseguido uma condição interessante. Isso já não é mais o cenário base. Então vamos trazer isso para valor de mercado agora? Tudo isso faz parte da análise, né? Então você está vendo que analisar fundo imobiliário não é tabelinha de dividend yield de PVP, tem uma série de elementos que a gente tem que trazer para a mesa. Fora a revisional, você tem a renovatória. A renovatória acontece no vencimento. O contrato venceu, hora de sentar e renegociar de acordo com as condições de mercado. Aqui no PVBI, por exemplo, a gente vê que pouquinha coisa está vencendo ali em 2024, 2025 também pouquinho, maior parte do vencimento está mais para frente, né? 2026 já vai ser um pouco mais animado, tem 13% aqui da receita imobiliária cujos contratos vencerão em 2026. Mas 2024, 2025, o trabalho de vencimento de contrato vai ser algo mais tranquilo. Então eu diria que as revisionais vão pegar mais do que as renovatórias no PVBI nesse período. Você está vendo que aqueles centavos por cota que o fundo anuncia
todos os meses para você, tem muita coisa que pode impactar aquilo, né? Tem um mar de elementos que podem ajudar ou pode complicar aquele numerinho que tanto te seduz. Eu quero saber agora se você já tinha parado para pensar no rendimento de um fundo de tijolo com esse nível de profundidade, pensando nesses elementos impactando aquele número que tanto te interessa. Por favor, né? Se você gostou desse conteúdo, o like não é tributado, então eu peço o like no nosso vídeo, se inscreva no canal para você receber as notificações, né, de quando a gente publicar novos vídeos para vocês, e aproveite o espaço de comentários para sugerir temas, né? O que você quer ver aqui de fundo imobiliário para eu produzir para vocês, porque este vídeo de hoje foi fruto disso. Vocês pediram este vídeo e eu vim e trouxe para vocês. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.